E aí, galera, tudo bem? Eu sou o Kleber, do Criador UKP, e venho apresentar para vocês mais uma videoaula da genética das cores dos periquitos. Essa já é a nossa sexta videoaula. Não assistiu às outras 5? Procure na playlist que aparece aí em cima para vocês, a playlist da genética das cores dos periquitos, que lá se encontram as outras 5 videoaulas. Tá? Seria interessante você assisti-las para que você possa entender principalmente o final deste vídeo. Hoje nós falaremos sobre o fator escuro, um gene que controla a cor da ave, a cor do periquito. Esse gene é um gene dominante e muito importante. Então vamos ao fator escuro. Relembrando as cores dos periquitos, que nós apresentamos na nossa primeira videoaula, nós temos as mutações dominantes, dentre elas o verde, o fator escuro, né? O cinza, o violeta, o cintilante, os arlequins, que nós também já comentamos com vocês, o face amarela e o periquito de polpa. Então hoje nós falaremos de uma mutação dominante, que é o fator escuro. E o fator escuro, ele vai estar sempre combinado também com a mutação azul, que é uma mutação recessiva. E nós vamos detalhar para vocês. Tá certo? A playlist do Arlequim Dominante está fantástica. Lá você vai aprender muita coisa. Tá? É uma videoaula muito importante. Recomendo vocês assistirem. E no nosso canal também tem outras playlists e outros vídeos bastante interessantes. Quando nós falamos do manejo do Criador UKP, quando eu mostro a evolução do Criador UKP desde o início. Então procure no canal, bastante importante, tá? É muito importante que você possa acompanhar todas as videoaulas e todos os vídeos. Então, vamos relembrar aqui. O gene responsável pela cor verde, que foi a nossa videoaula anterior, é o gene G, do inglês green. Ele é um gene dominante e faz com que a ave tenha a característica, tá, de apresentar a psitacina. Tá? Ele vai ter o pigmento amarelo e por isso nós conseguimos visualizar que esse gene, que essa ave é verde. Mas quando esse gene está associado ao gene do fator escuro, essa ave escurece. Então, quando o periquito ele é verde claro, ele não tem fator escuro. Então ele pode ser um verde claro portador de azul, que ele seria um Gzão, Gzinho, ou um verde claro que não porta azul. Ele é um Gzão, Gzão. Mas nesse caso, ele não carrega o fator escuro. Por isso que ele é um verde claro. O verde escuro, ele pode portar azul ou não, mas ele tem apenas um gene para fator escuro. Então ele tem o gene E do fator escuro e ele tem apenas um gene do fator escuro. E o verde oliva é aquela ave que tem 2 genes do fator escuro. Vocês podem notar que nós temos 3
cores diferentes. Na genética, nós chamamos de fenótipo. 3 fenótipos diferentes. O verde claro, o verde escuro e o verde oliva. Quando isso acontece, voltem na aula de tipos de dominância para vocês relembrarem que isso é uma codominância. A codominância é quando a ave portadora ela tem uma cor diferente da ave homozigoto dominante, tá certo? Então, essas são as características. O verde escuro, ele tem um fator escuro apenas. O verde oliva, ele tem 2 fatores escuros. Mesma coisa acontece e que vocês podem visualizar nas aves da linha azul. O celeste, ele é Gzinho, ele é um gene recessivo, ele é homozigoto recessivo, ele não tem o pigmento psitacina. Vejam os vídeos da nossa 5ª videoaula. E ele não tem fator escuro. O cobalto, que é essa ave de baixo, ele tem o pigmento para fator escuro, apenas um gene para fator escuro. E o malva é aquela ave que tem 2 genes de fator escuro, então ele é um azul muito escuro, chamado de malva. Uma coisa importante que nós podemos comentar com vocês é que o periquito malva ou periquito oliva, que é aquele que tem 2 genes para fator escuros, ele pode ter as penas mais claras da ponta da asa com aspecto de manchado, tá? E as penas do peito também com aspecto de manchado. Então essas 2 fotos aqui, elas mostram claramente, tá? Como pode ter manchas, tá? No malva e no oliva. Isso é comum de visualizar. Em termos de exposição, não é aceitável essas manchas, tá? A ave é penalizada por causa dessas manchas, muitas vezes desclassificada. Mas na sua criação você pode utilizar a ave normalmente. Então, de acordo com a FOB, vamos comentar com vocês um pouco das características de cada um dos periquitos, de cada uma das cores. Então, o periquito verde. Quais as características de um periquito verde, independente deles ter ou não o fator escuro? O periquito verde, ele tem a máscara amarela, como vocês podem visualizar aqui. Ele tem o corpo verde, e se tiver fator escuro, verde escuro ou verde oliva. As marcas, tá? Ou seja, a bochecha, a parte traseira da cabeça, pescoço e asas, elas são pretas com bordas amarelas, como vocês podem visualizar aqui. As penas principais da cauda são azul escuro e os olhos, tá? Eles são olhos pretos com íris. Então, essas são as características de um periquito verde, de acordo com o manual, tá, de julgamento de uma ave. O verde claro, ele tem todas essas características citadas anteriormente, mas ele tem a coisa principal, o corpo bem claro e as penas principais da cauda e da asa mais claras. Já o verde escuro, ele tem um gene para fator escuro, vai escurecer o corpo e também escurecer as penas principais, tá, da cauda e das asas. Com isso, ele vai ser um verde mais escuro comparado com o verde claro. E o verde oliva, as penas do corpo e da cauda são bem mais escuras. Muitas vezes, como esse periquito australiano aqui do lado,
vocês podem ver que o verde oliva parece muito com o verde cinza. Muitas vezes você confunde, esse aqui é um opalino verde oliva, e você vai falar, Kleber, então como que eu vou descobrir se ele é um verde cinza ou se ele é um verde oliva? Tá? Se você tiver dúvida, você pode vir na marcação da barbela. O verde cinza, a marcação é cinza, é acinzentada, enquanto o verde oliva, a marcação é violeta. Tá certo? Então aqui nós temos um periquito australiano, opalino verde oliva. E aqui uma ave do meu grande amigo Alexandre José Salai, tá? que é um periquito inglês verde oliva. Já o periquito azul, as características dele é exatamente o fato dele não possuir a psitacina. Então, onde no verde é amarelo, no azul tem que ser branco, porque ele não tem o pigmento psitacina. Então, a máscara é branca, o corpo é azul, as marcas que ele tem, bochecha, parte traseira da cabeça, no pescoço e nas asas, as penas são pretas, tá? Com borda branca. As penas principais da asa também, tá? Tem o mínimo de branco nas bordas, elas têm que ser preta com o mínimo de branco na borda. A pena principal da cauda é um azul escuro e o olho também é preto, tá? Com a íris branca. Agora, quando ele recebe, aqui nós podemos visualizar um periquito celeste, o corpo é claro e as penas principais da cauda também são claras. Quando ele recebe o fator escuro, tá? Ele passa a ter o corpo mais escuro, um azul mais intenso, recebe o nome de cobalto, escurece as penas principais da cauda e da asa. Outra coisa importante, quando nós falamos do malva. Tá? O malva é um periquito muito escuro, às vezes ele lembra um cinza. Tá? O que muda também é a barbela, né? A barbela do malva, ela é violeta e a barbela do cinza, ela é cinza. Ele vai ter a pena do corpo extremamente escura, bem mais escura, e a pena da cauda e da asa, tá certo? Também mais escura comparado com o azul celeste. Gostaram do vídeo? Então, essa é apenas a primeira parte. A segunda parte já está vindo, é a parte mais conceitual, mais genética, para vocês aprenderem um pouco mais alguns fatores importantes que tem nessa relação do fator escuro com a cor da ave. Mas o fator escuro ele não é o único fator que escurece a ave. O fator violeta também escurece. Do fator violeta nós falaremos numa próxima oportunidade. Gostou do vídeo? Se gostou, dá um like, comente, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.